Quando Tiago me olhou nos olhos e disse que eu era o homem da sua vida durante aquele jantar romântico em um restaurante à beira do Tejo em Lisboa, eu senti um calor no peito que nunca tinha sentido antes. O que eu não sabia era que aquela noite marcaria o início de uma exploração sistemática da minha confiança, levando a uma reviravolta que o faria questionar todas as suas escolhas para sempre. O vinho tinto brilhava nas taças enquanto o sol se punha sobre o rio, e Tiago, com o seu sorriso fácil e os cabelos escuros ligeiramente despenteados pelo vento que entrava pela janela aberta, apertou a minha mão com força. Miguel, tu és tudo para mim, repetiu ele, e eu, aos 29 anos, acreditei porque o meu coração precisava de acreditar. Tínhamos nós conhecido 3 meses antes num café no Bairro Alto, onde ele trabalhava como freelancer em design gráfico e eu era arquiteto numa empresa pequena mas estável. Ele falava com paixão dos projetos que queria lançar, dos sonhos de viajar para o Porto e criar uma agência própria, e eu, que sempre fora o tipo de homem que planejava cada detalhe da vida, vi nele a liberdade que me faltava. Naquela primeira noite, trocámos números e, semanas depois, já passeávamos de mão dada pelas ruas empedradas de Alfama, ignorando os olhares curiosos de alguns turistas e dos vizinhos mais velhos que ainda murmuravam sobre coisas modernas. A minha família, lá no norte, em Braga, não sabia de nada. O meu pai, um engenheiro reformado com ideias fixas sobre o que era normal, e a minha mãe, que ia à missa todos os domingos, pensavam que eu era apenas um solteiro dedicado ao trabalho. Tiago entendia isso, ele próprio tinha crescido numa família mais aberta em Setúbal, mas respeitava o meu silêncio. Quando estiveres pronto, contamos juntos, dizia ele, e eu sorria, sentindo-me protegido. Os dias seguintes foram um turbilhão de pequenas alegrias. Acordávamos no meu apartamento pequeno mas luminoso em Campo de Ourique, preparávamos café forte e pão com manteiga, e ele contava-me as ideias para um novo site que podia mudar a sua carreira. Eu ouvia, fascinado, e oferecia-me para ajudar com contactos na minha empresa. Tu és o meu anjo, sussurrava ele ao meu ouvido antes de sair para as reuniões. Eu não via o padrão ainda. Não via que as suas histórias de dificuldades financeiras eram cada vez mais frequentes, nem que os meus transferências para ajudar no projeto começavam a somar-se. Lisboa parecia um palco perfeito para o nosso amor gay, com os seus miradores cheios de luz e as festas do orgulho que frequentávamos discretamente. Um amigo comum, o André, que era designer e assumidamente gay, avisou-me uma vez durante um almoço no Chiado: cuidado, Miguel. O Tiago é ambicioso, mas às vezes ambicioso demais. Eu ri-me, defendendo-o com fervor. Ele é sincero, André. Tu não o conheces como eu. E assim continuei, construindo castelos de confiança enquanto o outono chegava e as folhas amarelas cobriam as calçadas. A primeira viagem juntos foi para Sintra, onde caminhámos pelos jardins do Palácio Nacional, de mãos dadas quando ninguém olhava. Tiago falava do futuro, de uma casa que poderíamos comprar juntos, e eu sentia o coração expandir-se. De regresso a Lisboa, ele pediu-me mais um favor, um empréstimo pequeno para pagar um curso online que o ajudaria a conseguir um cliente grande. É temporário, amor. Depois pago-te tudo. Eu transferi sem hesitar, porque o amor gay em Portugal ainda era, para mim, uma conquista diária contra o silêncio e os preconceitos. A minha mãe ligou nessa semana, perguntando quando eu ia visitá-los em Braga. Traz um amigo qualquer, disse ela, e eu pensei em Tiago, mas calei-me. A vida seguia, cheia de promessas. No entanto, pequenas rachaduras começavam a aparecer. Tiago chegava tarde, cheirando a cigarro e a conversas que não me incluíam. Reuniões, justificava. Eu acreditava, porque queria acreditar. O meu trabalho na arquitetura exigia foco, e eu mergulhava nos projetos de renovação de edifícios antigos no centro histórico, encontrando ali a estabilidade que o nosso relacionamento parecia oferecer. Mas no fundo, uma dúvida sutil começava a crescer, como a neblina que sobe do Tejo nas manhãs frias. Eu ignorava-a, porque o sorriso de Tiago ainda iluminava tudo. E assim, com o coração aberto e a confiança cega, entrei no segundo mês daquela relação que mudaria a minha vida para sempre. O inverno chegou a Lisboa com chuvas finas que molhavam as ruas estreitas, e Tiago começou a falar mais abertamente dos seus planos. Se eu conseguir aquele contrato em Lisboa, podemos finalmente morar juntos de verdade, dizia ele enquanto preparávamos o jantar no meu apartamento, com o cheiro de bacalhau a invadir a cozinha. Eu sorria, cortando as batatas, e contava-lhe sobre o meu último projeto, a remodelação de uma casa antiga em Belém, onde o cliente queria preservar a história portuguesa mas com toques modernos.
Tiago ouvia, mas os seus olhos desviavam-se para o telefone, respondendo mensagens rápidas que ele dizia serem de potenciais clientes. Eu não questionava, afinal, o amor gay exigia confiança mútua, especialmente num país onde ainda existiam famílias como a minha que viam tudo com desconfiança. Naquela altura, decidi fazer a primeira viagem a Braga. Levei Tiago comigo, apresentando-o como um colega de trabalho. O meu pai apertou-lhe a mão com firmeza, a minha mãe serviu sopa de legumes e perguntou sobre a família dele. Tiago foi charmoso, contou histórias engraçadas da sua infância em Setúbal, e à noite, no quarto de hóspedes, sussurrou-me: eles são bons, mas percebo por que esperas. No regresso de comboio, ele apertou a minha mão e disse que precisava de mais apoio para um novo portfólio. Só mais 1000 euros, Miguel. É o último. Eu transferi, sentindo-me útil, como se o meu amor pudesse construir o futuro dele. O André encontrou-se conosco num bar no Cais do Sodré e, depois de alguns copos, puxou-me de lado. Miguel, ele pediu-te dinheiro outra vez. Olha que eu ouvi rumores de que ele já fez isso com outros. Eu defendi Tiago com veemência, dizendo que eram ciúmes, que o nosso amor gay era diferente. Mas as sementes da dúvida foram plantadas. Os meses passaram, e a nossa rotina tornou-se mais intensa. Passeávamos pelo Parque Eduardo VII ao fim de tarde, admirando a vista da cidade, e Tiago falava dos preconceitos que ainda enfrentávamos. Em Portugal está melhor, mas ainda há quem nos olhe torto, comentava. Eu concordava, lembrando-me das vezes em que tínhamos evitado beijos em público. O meu trabalho prosperava, consegui uma promoção e um aumento, o que Tiago celebrou com um jantar caro que, no fim, paguei eu. Vou reembolsar, prometo, dizia ele, beijando-me a testa. A família ligava mais vezes, pressionando por uma visita maior, e eu sentia o peso da dupla vida. Tiago, entretanto, conseguia pequenos trabalhos graças aos meus contactos, e eu via-o crescer profissionalmente. Mas as dívidas acumulavam-se na minha conta, e ele evitava falar delas. Uma noite, depois de uma festa do orgulho discreta em Lisboa, onde dançámos juntos sob as luzes coloridas, ele confessou que tinha uma oportunidade grande em Porto. Preciso de ir lá por uma semana. Podes ajudar com o bilhete e o hotel. Eu ajudei, porque o amor era isso. No entanto, quando ele regressou, algo tinha mudado. Os seus olhos evitavam os meus por mais tempo, e as mensagens no telefone aumentavam. Eu perguntei, e ele riu: trabalho, amor. Confia em mim. Eu confiei, ignorando o nó no estômago. O André insistiu num café em Alfama. Miguel, abre os olhos. Ele está a usar-te para subir na vida. Eu saí zangado, defendendo o meu namorado com todas as forças. A primavera trouxe flores aos miradores, e nós caminhámos pela Avenida da Liberdade, planeando férias. Tiago falava de uma casa em Sintra, e eu sonhava com isso. Mas as transferências continuavam, disfarçadas de investimentos no nosso futuro. A minha mãe telefonou, suspeitando que eu escondia algo. Filho, estás bem? Pareces distante. Eu menti, dizendo que era o trabalho. Tiago, por sua vez, tornava-se mais carinhoso nos momentos certos, como se soubesse que precisava de me manter perto. O conflito interno crescia, eu amava-o, mas sentia a confiança a fraquejar como um edifício antigo sem reforço. Lisboa continuava bela, mas o meu coração começava a questionar o preço daquele amor gay. O verão aqueceu Lisboa com dias longos e noites quentes, e Tiago anunciou o grande projeto que mudaria tudo. Consegui um cliente em Braga, graças aos teus contactos, disse ele uma manhã, enquanto tomávamos café na varanda com vista para o rio. Eu sorri, orgulhoso, mas o orgulho misturava-se com uma fadiga crescente. Tinha emprestado mais dinheiro para o material e as viagens, e a minha conta bancária começava a ressentir-se. É para nós, Miguel. Vamos construir algo juntos. As palavras soavam verdadeiras, e eu continuei a apoiar, porque o amor gay em Portugal ainda exigia sacrifícios contra o mundo exterior. Visitei a família novamente, desta vez sozinho, e o meu pai perguntou diretamente: estás a esconder alguém, filho? Eu neguei, mas o peso da mentira apertava o peito. Regressando, encontrei Tiago ansioso, preparando malas para uma viagem de 2 semanas ao Porto. É o contrato final. Depois volto e ficamos juntos para sempre. Eu ajudei com tudo, reservando o hotel e transferindo o necessário para as despesas. O André, cansado das minhas desculpas, marcou um encontro urgente no Terreiro do Paço.
Miguel, viu Tiago com outro homem num bar em Lisboa. Um rapaz mais novo, falando de negócios. O meu mundo parou, mas eu recusei acreditar. É só um colega, insiste, voltando para casa com o coração acelerado. Tiago regressou radiante, contando histórias de sucesso e prometendo reembolsar tudo em breve. Tu salvaste-me, amor. Sem ti, nada disto aconteceria. Passámos noites abraçados no sofá, vendo filmes portugueses antigos, e eu sentia a saudade de um tempo mais simples. Mas as mensagens secretas continuavam, e eu comecei a verificar o telefone dele enquanto dormia. Encontrei conversas ambíguas, pedidos de dinheiro a outros, e o nome de um tal Rui aparecendo várias vezes. Confrontado, Tiago chorou. Foi um erro, Miguel. Eu estava desesperado. Eu perdoei, porque o amor gay ensinava a lutar contra as próprias inseguranças. A família pressionava mais. A minha mãe planeava uma reunião familiar em Braga e insistia que eu levasse um amigo. Tiago recusou ir, alegando trabalho, e eu fui sozinho, carregando o segredo como uma pedra. Em Braga, o ar fresco das montanhas contrastava com o meu tumulto interior. O meu pai falou de responsabilidades, da necessidade de uma vida estável, e eu senti o conflito entre o meu eu verdadeiro e as expectativas sociais. Regressando a Lisboa, Tiago tinha uma surpresa, um anel simples, dizendo que queria oficializar o nosso amor gay. Vamos contar à tua família juntos. Eu aceitei, emocionado, ignorando as dívidas que somavam agora vários milhares. O outono voltou, e com ele as primeiras rachaduras reais. Tiago viajava mais, e eu trabalhava horas extras para compensar os empréstimos. O André parou de falar comigo, dizendo que não aguentava ver-me cego. Uma noite, depois de uma discussão sobre dinheiro, Tiago saiu batendo a porta e voltou só de manhã. Foi com um cliente, justificou. Eu acreditei pela última vez, mas o coração doía como nunca. A sociedade portuguesa, com os seus avanços no casamento gay, parecia distante do meu drama pessoal. Eu crescia internamente, questionando se o amor valia tanto sacrifício. Tiago, por sua vez, tornava-se cada vez mais distante, como se o sucesso o afastasse. Lisboa continuava o palco, mas o enredo escurecia. A tensão subiu como o calor de um verão tardio em Lisboa, e Tiago começou a falar abertamente do grande contrato que o levaria ao sucesso definitivo. É em Lisboa, mas preciso de viajar para o Porto por um mês. Tu entendes, não é? Eu entendia, ou pelo menos tentava, enquanto via as minhas economias esgotarem-se com mais transferências para equipamentos e viagens. O meu trabalho como arquiteto absorvia-me, mas à noite o sono fugia, povoado de dúvidas. Decidi confrontá-lo uma vez no nosso restaurante favorito no Bairro Alto. Tiago, as dívidas estão a crescer. Quando vais pagar? Ele segurou as minhas mãos, olhos marejados. Em breve, Miguel. Este contrato é o nosso futuro gay, o nosso lar. Eu cedi novamente, porque o amor ensinava paciência contra os preconceitos familiares e sociais. A viagem ao norte aproximava-se, e a minha família exigiu uma visita conjunta. Traz o teu colega, disse a minha mãe por telefone. Tiago recusou no último minuto, alegando uma reunião urgente, e eu parti sozinho, o comboio cortando a paisagem verde de Portugal. Em Braga, o ar frio revelava o meu cansaço. O meu pai notou: filho, pareces carregado de problemas. Eu desviei o tema, mas o peso da mentira gay crescia. Regressando, encontrei Tiago com malas feitas e um sorriso nervoso. O contrato é real, amor. Volto rico. Despedimos-nos na estação de Santa Apolónia, com um beijo rápido escondido atrás de uma coluna. As semanas seguintes foram solitárias. Eu trabalhava, caminhava sozinho pelos miradores, e o André reapareceu com provas, mensagens que mostravam Tiago a usar os meus contactos para outros negócios, pedindo dinheiro a um parceiro chamado Rui. O choque foi profundo. Confrontado por chamada, Tiago negou tudo: são mentiras, Miguel. Confia. Mas eu já não confiava plenamente. O crescimento começava. Eu marcava consultas com um terapeuta em Lisboa, falando pela primeira vez do meu amor gay e das pressões. A família ligou, suspeitando, e eu comecei a preparar-me para contar a verdade. Tiago regressou do Porto com presentes caros, pagos com o meu dinheiro, como soube depois, e falou de um futuro brilhante. Vamos casar, Miguel.
Como os casais gays em Portugal merecem. Eu sorri, mas o coração endurecia. Uma noite, descobri e-mails no seu computador, planos de abandonar Lisboa depois de conseguir o último pagamento, usando-me como trampolim. O conflito interno explodiu, eu chorava sozinho, caminhando pela Avenida Ribeira das Naus, questionando cada sacrifício. A sociedade olhava para o nosso amor gay com tolerância crescente, mas o meu mundo pessoal desmoronava. Tiago notava a mudança e tornava-se mais carinhoso, levando-me a passeios românticos no Jardim da Estrela. Eu mudei, amor. Graças a ti. Eu ouvia, mas planejava o meu crescimento. O outono avançava, e com ele a decisão de confrontar tudo. A virada aproximava-se, lenta mas inevitável. O clímax chegou numa noite chuvosa de novembro em Lisboa, quando Tiago voltou do último contrato, com o rosto iluminado. Consegui, Miguel. O dinheiro está a caminho, e vamos finalmente construir a nossa vida. Eu tinha preparado o jantar, mas o meu coração já não batia da mesma forma. Durante o mês da sua ausência, eu tinha falado com o André, revisto todas as transferências e confrontado a realidade. Tiago usara-me não só financeiramente mas emocionalmente, explorando a minha confiança para subir na carreira enquanto mantinha outros contactos. Tiago, precisamos de falar, disse eu calmamente, servindo o vinho. Ele sentou-se, ainda eufórico, e eu expus tudo, os e-mails, as mensagens, os rumores. O seu rosto mudou, primeiro negação, depois choque, depois lágrimas. Foi por nós, Miguel. Eu estava perdido, mas agora vejo o erro. Eu ouvi as desculpas, o arrependimento que parecia genuíno, mas o meu crescimento interior já era maior. Tinha visitado a família em Braga e contado parte da verdade. Tenho um namorado, pai. Chama-se Tiago. O choque deles foi menor do que o meu alívio. Se te faz feliz, filho, disse a minha mãe, abrindo uma porta que eu nunca esperara. Tiago implorava perdão, falava de terapia, de recomeçar. Mas eu via o padrão, o amor gay tinha-me ensinado a valorizar-me. Tu usaste-me, Tiago. E agora eu escolho crescer sem ti. Ele chorou, agarrando as minhas mãos, admitindo que o sucesso vazio o deixara vazio. A reviravolta final veio quando ele confessou: eu amava-te de verdade, mas o medo e a ambição cegaram-me. Perdi o melhor que tinha. Eu não voltei atrás. Mudei de apartamento, foquei no trabalho e no apoio do André. Lisboa parecia mais clara, os miradores mais luminosos. Tiago tentou contactar várias vezes, enviando mensagens de arrependimento profundo, mas eu bloqueei o caminho para a cura própria. A família aceitava lentamente, convidando-me para festas onde eu ia sozinho, fortalecido. O meu coração, outrora partido, reconstruía-se com paciência portuguesa, cheia de saudade mas também de esperança. Tiago, por sua vez, enfrentava o vazio, o contrato foi cancelado por falta de integridade, e ele vivia agora com o peso da perda. O nosso amor gay terminara, mas a lição permanecia. Eu caminhava pelo Tejo, sentindo o vento fresco, e compreendia que o verdadeiro crescimento vinha da escolha de não repetir erros. A cidade de Lisboa, com a sua história de conquistas e tolerâncias, espelhava a minha jornada. Os meses seguintes trouxeram a paz que eu tanto precisava. Em Lisboa, o inverno suave permitia caminhadas longas pelo Parque das Nações, onde eu refletia sobre cada escolha. Tiago tentara uma última aproximação, uma carta deixada na minha antiga morada, cheia de remorso sincero. Miguel, tu foste o meu erro mais caro. Perdi o homem que me ensinou o amor verdadeiro. Eu li, dobrei o papel e guardei-o como lembrete, mas não respondi. O meu trabalho florescia, consegui um projeto grande de renovação em Sintra, onde a natureza ajudava a curar. O André tornou-se o meu melhor apoio, e juntos frequentávamos eventos gays discretos, celebrando a liberdade conquistada. A família em Braga convidava-me para o Natal, aceitando abertamente o meu amor gay. Estamos orgulhosos de ti, disse o meu pai ao telefone, e eu senti o peso das gerações a aliviar-se. Tiago, entretanto, desaparecera das redes sociais, vivendo em Setúbal com o peso do arrependimento. Rumores diziam que ele abandonara os sonhos ambiciosos e procurava terapia. Eu não o procurava, o meu crescimento era meu. Uma tarde, no mirador de São Pedro de Alcântara, com o sol dourado iluminando a cidade, eu parei e respirei fundo. O amor gay em Portugal tinha-me moldado, dos conflitos internos aos preconceitos sociais, das traições às vitórias pessoais.
Eu era agora um homem completo, pronto para um futuro sem explorações. O rio Tejo brilhava ao longe, e eu sorri para mim mesmo. A história terminara, mas a lição ecoava. A virada final não só o fizera arrepender-se, mas também me libertara. E assim, com o coração leve e os olhos abertos, eu seguia em frente na bela Lisboa. A traição calculada pode ser perdoada com arrependimento verdadeiro. Verdadeiro ou falso?